Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma palestra do Grupo Espírita e Filantrópico Dr. Adolfo Bezerra de Menezes. Que tenhamos uma noite de reflexões, de paz e que possamos, refletindo e entendendo, levar para nossas vidas através da prática. Dando uma boa noite a Naam Matias, que já está aqui, Paula, Júlia Monteiro, Odilá, Vivi e Júlia. Sejam todos bem-vindos. Sem muita delonga, na noite de hoje nós temos a alegria de receber, por mais uma vez, o nosso amigo Marcelo Henrique, que é um dos idealizadores do Espiritismo com Kardec, lá no Facebook e também no YouTube. Vale a pena seguir e convido a adentrar na sala já agradecendo a disponibilidade. Boa noite, Marcelo, seja bem-vindo. Boa noite, Júlio. Boa noite aos nossos amigos que nos acompanham ao vivo pela TV 7, pelo canal do GFABEM, e para todos aqueles que depois vão ter a oportunidade de assistir esta nossa conversa na modalidade gravada. Muita paz a todos. Muita paz a todos. Seja bem-vinda, dona Cessé. E Marcelo, fique à vontade, a palavra fica com você agora. Valeu, Júlio. Quero agradecer a oportunidade de estar mais uma vez nesse canal para trocar ideias acerca da interpretação espírita dos fatos, dos acontecimentos, das dinâmicas da nossa vida. Quero deixar também um abraço fraterno aos companheiros do Grupo Espiritismo com Kardec, o ECK, que estão conosco nessa transmissão, acompanhando esse nosso diálogo e certamente estarão também colaborando na forma de comentários ou questionamentos, assim como os habituais frequentadores da palestra virtual do GFABEM, para que nós possamos, em conjunto, elaborarmos essa construção positiva, proativa, essencialmente livre pensadora, humanista e voltada para a construção do homem, do ser integral, do espírito. Escolhemos para a nossa conversação da noite um tema alvissareiro, um tema que provoca, já de antemão, muitos questionamentos íntimos. Quem tem medo da morte? Senão todos nós. Porque a contingência que envolve a morte e o morrer ainda é, para muitos dos habitantes do planeta Terra, uma incógnita, algo desconhecido. E mesmo aqueles que vêm estudando a doutrina dos espíritos nos moldes da estrutura traçada por Allan Kardec, o pioneiro, o codificador, o organizador, o inventor da doutrina dos espíritos, junto, é claro, com a comunidade dos espíritos superiores que, através dos médiuns, proporcionaram uma série de informações acerca da vida material, da vida espiritual e das relações que são travadas, são constituídas entre os espíritos, os vivos e os mortos, os encarnados e os desencarnados. Mesmo entre os espíritas ou simpatizantes do espiritismo, há muita dúvida, e essa dúvida leva ao temor. Escolhemos o tema porque ontem foi o dia consagrado pela cristandade, ou seja, por todas as religiões que estão envoltas em torno da mensagem originária de Jesus de Nazaré, a quem eu costumo chamar de Yeshua, guardando assim a originalidade do seu nome em hebraico.
Ontem foi, então, o Dia dos Finados, o dia em que, de certa forma, todos nós nos lembramos, de uma forma mais pontual, daqueles entes queridos nossos que se foram. Também precisamos estabelecer como premissas para essa nossa conversação os 3 elementos que formam o título da nossa conversa ou da nossa palestra: quem, medo e morte. O quem está associado ao quem somos. Qual é a natureza dos homens em geral que habitam este orbe habitado? Este mundo que constitui, nas próprias palavras de Yeshua, apenas uma, singular, pequena morada na casa do Pai, que é o universo. Medo, temor, aquele sentimento natural que está em nós, que é das nossas vivências atual e as pregressas, e que está relacionada quase sempre ao desconhecimento, ao invisível, ao não determinado. E morte, que é uma fase de transição dentro do contexto da vida no espírito e que se constitui como o ponto final de uma experiência na carne, na vivência física, na vivência ou na ambiência orgânica. Começamos pelo elemento quem. Nós somos almas. E na definição precisa dos espíritos, a alma é o espírito encarnado. Porque a nossa essência é a espiritual. E nós fomos criados num tempo longínquo, que nós não temos muita memória, na forma de seres iniciantes, na dicção dos espíritos que trabalharam com Allan Kardec, simples e ignorantes. Simples porque é a nossa acepção primária, originária. Ignorantes, não no sentido pejorativo da expressão, mas porque ignoramos coisas, ignoramos leis, a aplicação, a eficácia dessas leis sobre nós, sobre os demais homens, sobre os demais espíritos e sobre os mundos em geral, mas paulatinamente, dentro da própria dinâmica evolutiva ou progressiva, nós iremos pouco a pouco conhecer e respeitar, o que é melhor, essas leis. O nosso objetivo enquanto espíritos, e principalmente quando nos convertemos nessa condição de encarnados, daí o nome alma, espírito encarnado, é o progresso. E o progresso é uma das leis espirituais a qual todos nós estamos submetidos invariavelmente. Ela consta, aliás, da terceira parte do Livro dos Espíritos, o primeiro, o fundamental livro da chamada codificação espírita. Na terceira parte, então, temos a lei do progresso sendo dissecada, sendo explicada. E vamos dizer, em linhas gerais, que esse progresso ele caminha em 2 vias, em 2 sentidos, em 2 dimensões. O progresso ele é intelectual e ele é moral. Essas 2 acepções, concepções, variantes do progresso necessitam estar quase sempre numa posição de equilíbrio. Mas nem sempre isso acontece. Ora, os seres avançam em moralidade e acabam não tendo muita oportunidade de desenvolver a parte do conhecimento ou da intelectualidade. Em outras vidas, acabam se adiantando em termos intelectuais, mas ainda descuram da parte moral. Por isso, os espíritos nos disseram que o somatório das nossas existências propicia, lá na frente, uma perspectiva de estarmos cada vez mais alinhados em termos morais e em termos intelectuais. Nós conhecemos muitas pessoas que não tiveram nessa encarnação a oportunidade de desenvolverem o seu intelecto em cursos, em escolas,
em aprendizados de técnicas mais desenvolvidas ou elaboradas, mas são dotadas de muita sabedoria. Portanto, a sabedoria pode estar mais associada ao contingente da moralidade do que da intelectualidade, mas vai existir um tempo nas nossas existências em que essas vias, esses caminhos vão se aproximar e vão caminhar mais próximos um do outro. Jesus de Nazaré, Yeshua, teria falado ao seu tempo no progresso, na parábola dos talentos, quando ele nos diz ser necessário multiplicar os talentos, ou seja, aqueles dons, aquelas qualidades inatas que já vêm do nosso próprio processo de criação, aquela perspectiva do avanço paulatino, do progresso, que é uma lei operante em todos os momentos em nós, permite-nos desenvolver esses talentos, multiplicar esses talentos, nos tornando cada vez mais criaturas melhores. Nenhum espírito que está na face da Terra hoje, encarnado, pode dizer que hoje é pior do que já foi ontem. Porque a lei de Deus, a lei do progresso, não permite retrogradação, não permite que nós involuamos, que nós retornemos a fases anteriores. Não obstante, possamos estar envoltos hoje em situações de dificuldade, em situações de provação, em situações de expiação ou de missão, que possam nos parecer piores do que vivências anteriores. Mas o nosso elemento, a nossa convicção de progresso, a nossa qualificadora dentro da lei de evolução, estará presente sempre. É impossível, disseram os espíritos de Allan Kardec, regredir. E cada experiência nos faz agregar aqueles talentos, valores, virtudes que nos propiciam estar sempre numa escala ascendente em termos de progresso. Nesse sentido, a nossa vida material, ela é transitória, ela é efêmera, ela é temporária, ela é finita. E nós aqui vamos viver um intervalo de tempo, de décadas, de algumas décadas, e vamos, depois disso, encontrar o pórtico de retorno à vida espiritual que se chama morte. Mas da morte nós vamos falar mais adiante. Queremos dizer ainda sobre o quem, isto é, sobre a nossa natureza, que nós também estamos envoltos, ao mesmo tempo, em dois ambientes. O ambiente material e o ambiente espiritual. Herculano Pires, que foi um dos principais pensadores espíritas da contemporaneidade, viveu no século XX, entre 1914 e 1979, no Brasil, no estado de São Paulo. Ele tinha um conceito muito interessante para essa nossa condição de espíritos encarnados. Dizia ele que nós vivemos uma mundividência, ou seja, nós estamos ao mesmo tempo no plano físico, onde participamos das situações da nossa vida corporal ou material, e também travamos relações, travamos contatos, recebemos fortemente a influência dos espíritos e, portanto, estamos ao mesmo tempo no mundo espiritual ou no mundo dos espíritos. Ainda agrega um elemento a essa nossa composição de quem somos, que é a lei da palingênese, ou da reencarnação. Por quê? Porque para se cumprir aquilo que está na terceira parte do Livro dos Espíritos, no que tange ao nosso progresso espiritual, nós não podemos progredir o que precisamos, tudo o que está ao nosso alcance, em uma única existência. Daí, dentre as crenças espiritualistas, porque a reencarnação não é um elemento exclusivo do espiritismo, inúmeras outras concepções filosóficas e religiosas de todos os tempos, do presente como do passado, e quiçá no futuro, proclamam as vidas sucessivas como uma necessidade para que o espírito saia do ponto zero e alcance o ponto infinito em termos de sua progressão. Dito isso, vamos partir para o segundo tópico da nossa conversa, que é o medo. E aí eu perguntaria mentalmente a vocês:
Quem de nós não tem medo? Ou quem de nós não tem medos, no plural? Existem pessoas que têm medo do escuro, outros, medo dos mortos, que os mortos possam vir fazer alguma coisa de mal para conosco, os vivos. Alguns têm medo, como eu, de aranhas, outros de cobras. Alguns experimentam a fobia de lugares fechados. Há pessoas que têm medo de perder aquilo que conquistaram, aquilo que têm. Existem pessoas que têm medo de lutar, de medo das dificuldades. E muitos de nós têm aquele medo que está aqui atrás da nossa orelha, como uma pulguinha que nos persegue, o medo de perder aqueles que nós amamos, os nossos entes queridos. Existem pessoas também que têm medo de empobrecer, de ficarem pobres, de perderem o que conquistaram em termos de valores, de bens materiais. Quem de nós não tem o medo de não ser amado, de não ter o amor que nós devotamos a alguém ou a algumas pessoas de uma forma retribuída? Existem pessoas que têm medo do dentista, já que aquela maquininha, aquela broca que faz aquele barulho ensurdecedor, mete medo em muitos de nós mesmo. E o medo da dor, de sentir dor, que pode ou não estar associado ao dentista. Sentir dor é um dos medos mais comuns da espécie humana. Há pessoas que têm medo de provas, do vestibular, de provas de concurso, de provas escolares, de se submeter a entrevistas de trabalho ou de emprego. Portanto, nós somos pessoas que convivemos habitualmente com os medos. E a nossa própria formação cultural e religiosa, quando não também familiar, incute o medo. Quantas das vezes que nós vimos um pai querendo educar um filho, uma mãe querendo repreender uma filha, incutindo nele, ainda infante, pré-adolescente, algum tipo de medo. O medo também nos acompanha enquanto criaturas que despertamos para o lado religioso ou filosófico-religioso em diversos momentos da nossa trajetória espiritual, nesta ou em outras existências. Por exemplo, as igrejas cristãs patrocinam o medo, a crença do medo em relação ao pecado original, e também medo em relação ao futuro, ou além-morte, prescrevendo situações desagradáveis que foram conceituadas pelas igrejas como o inferno, ou até mesmo como o purgatório. Não nos considerando criaturas tão evoluídas assim, nessas possibilidades possíveis de irmos para o inferno ou para o céu, muitas crenças acabam apontando dos males o menor, um local chamado purgatório, onde nós vamos purgar, expiar as nossas provas. Ora, meus amigos, isto é bem a teoria espírita. Só que ao invés de destinar em lugares desconhecidos, acima ou abaixo da terra, o céu, o inferno e mesmo o chamado purgatório, são estados de consciência, são estados de alma. Tanto que o poeta diz que a alma pode ir em segundos do céu ao inferno ou vice-versa. Nós falamos em inferno astral, por exemplo, e nós falamos do sétimo céu para representar, no primeiro plano, o inferno astral, uma condição de turbulência, de dificuldade momentânea. E o sétimo céu, aquele estado de gozo, de contemplação, de alegria, de felicidade, felicidade que é aquela que nos é possível neste mundo. Aliás, Yeshua também teria dito, a felicidade verdadeira não é deste mundo. Aqui vós experimentareis felicidades passageiras, que são um retrato, um recorte daquela felicidade que gozam os espíritos que estão na casa do Pai. Esse é o processo. Entender essas figuras de linguagem que a igreja trabalhou por séculos, por milênios, não só a igreja cristã, como as outras, de outras conotações ou simbologias, é o traço que diferencia o espiritismo das outras correntes. Não que o espiritismo seja melhor, ele apenas aponta um caminho diferenciado. Melhores temos que ser nós, interpretando essas informações, interpretando essas verdades, colocando-as em prática para que sejamos cada vez mais situações
criaturas mais evoluídas. Se essa convicção nos incute o medo, aos poucos, a informação espiritual, a informação contida na doutrina dos espíritos, vai afastando alguns medos, mas vai fazendo com que outros ainda fiquem presentes. Por que digo isso? Porque vamos entrar na terceira parte, que é a da morte propriamente dita. E ao falarmos da morte, falamos de algo que, em regra, é desconhecido de todos. Embora a doutrina dos espíritos fale da morte, fale do processo de desencarnação, e nós já vamos ver em qual questão Kardec trabalhou o conceito espírita de morte. Nenhum de nós tem a lembrança, a consciência das vezes que morreu, como morreu, de que forma é o processo do despertar no mundo espiritual e, por não lembrarmos, por termos o chamado véu do esquecimento do passado, que nos coloca na posição de olharmos apenas para frente, já que nós, olhe para o seu rosto, olhe para a sua face. Nenhum de nós é dotado com aquele acessório que tem nos carros ou nas bicicletas, chamado retrovisor, nas motocicletas também, né? Retrovisor que nos permite olhar para trás. O ser humano, o homem, a alma, o espírito encarnado, ele não possui um retrovisor para ficar olhando para o passado, para ficar lembrando das coisas do passado. Devemos olhar para frente. Assim, somente por exceção, como são aquelas experiências de déjà vu, ou seja, eu chego num lugar que eu nunca estive antes e parece que eu conheço o derredor. Se eu cruzar uma esquina, antes de cruzar eu vou lembrar, ali tem um monumento, e eu acabei de cruzar a esquina e visualizei o monumento. Ou então você se lembra, poxa, eu estou me lembrando de uma mulher vestida com um vestido branco, com detalhes em rosa, e entro numa rua e encontro aquela pessoa. Insights, recordações. E como a espiral do tempo ela é projecional, ela nos faz experimentar as impressões, as vivências do passado, do presente e do futuro, confundindo-as às vezes em nossa mente, em nossa percepção, é possível também, pelos dons espirituais, pelos dons mediúnicos, a presciência, a pré-consciência em relação a fatos do futuro. Mas muitas das vezes nós não sabemos interpretar. Então, voltando para a questão da morte, nós não sabemos como morremos, nós não sabemos como é o nosso despertar no mundo espiritual. E por isso é natural, mesmo entre os espíritas, que haja um sentimento de temor ou mesmo de medo em relação ao futuro, ao porvir, ao que nos aguarda, ao que vamos encontrar após o portal da morte. O conceito espírita de morte foi trabalhado por Allan Kardec em primeira vez, em primeiro plano, no Livro dos Espíritos, questão 68. Na questão 68, Kardec pergunta qual seria a causa da morte dos seres orgânicos. Seres orgânicos somos nós, somos os nossos irmãos inferiores, os animais, e são, notadamente também, aqueles do reino vegetal, as plantas, as árvores, em geral. Os espíritos respondem, então, à precisa indagação de Allan Kardec, respondendo pontualmente. Esgotamento dos órgãos. Ou seja, agora, do ponto de vista espiritual, nós já sabemos que a morte está associada a aniquilamento, a destruição, a paralisação, parou de funcionar um órgão essencial ou vital nosso, como o pulmão, como o coração, como o cérebro, para dar a nossa morte vegetativa ou morte cerebral. Esses órgãos, daí o conceito estar interpretando a pergunta de Kardec que se referiu aos seres orgânicos, que são os seres que possuem órgãos, sentidos e funções biologicamente falando, é o esgotamento. Terminou a energia vital, o fluido vital, terminou a essência espiritual que dava vida a um ser imaterial,
porque a matéria sozinha, sem a existência do espírito, é igual a esse copo. Não tem vida própria, é inorgânica. Depois, Kardec, em um livreto que muitos espíritas não conhecem, chamado Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas, que foi editado 1 ano depois do Livro dos Espíritos, ou seja, em 1858, e depois foi ampliado para virar o Livro dos Médiuns 3 anos depois, em 1861. Nesse livro, Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas, Kardec apresenta para nós, pela primeira vez, o vocabulário espírita. Você não conhece? Nunca ouviu falar do vocabulário espírita de Kardec? Pois então, se você tiver em casa, não esse livreto, que é difícil as pessoas terem em casa, procure, abra o Livro dos Médiuns, e lá você vai encontrar o mesmo conteúdo, chamado vocabulário espírita. E lá está escrito, morte. O que é a morte para o espiritismo? Aniquilamento das forças vitais, forças de vida, forças de energia espiritual do corpo, pelo esgotamento dos órgãos. Continuam os espíritos, e Allan Kardec, privado o corpo da vida orgânica, da vida material, a alma se despreende, se liberta, alça voos e entra no chamado mundo dos espíritos. Quero fazer um pequeno recorte, já que, mesmo na época de Kardec, ou antes dele, com Swedenborg, e depois de Kardec, com a profusão da chamada literatura mediúnica brasileira, principalmente, existem relatos de espíritos falando de lugares circunscritos no espaço para onde o espírito vai quando desencarna. Fala-se, por exemplo, de colônias espirituais. Fala-se, por exemplo, de umbrais. Estes conceitos são visões particulares, imperfeitas, limitadas dos espíritos que estão se comunicando através da mediunidade. É o que eles enxergam, e nem sempre o que nós enxergamos é a verdade. Nem sempre o que nós enxergamos está acontecendo. Então, muitos espíritos, quando despertam no mundo espiritual, após a morte, permanecem envoltos numa espécie de neblina e não sabem divisar o que é realidade do que é fantasia. Não sabem divisar se estão realmente em lugares específicos no espaço, diria o outro, cidades no além, ou se continuam gravitando pelas mesmas cidades em que eles viveram, ou por outras que eles não chegaram a conhecer nesta última encarnação, mas que são levados a visitar através da lei das afinidades, da comunhão de pensamentos e da comunicação pelos sentidos espirituais com almas afins. Então, queremos dizer que, sob a base da teoria espírita, o mundo espiritual não está num lugar circunscrito no espaço, nem acima, nem abaixo da Terra. O mundo espiritual quase sempre continua sendo a própria Terra, para nós que fazemos parte da Terra. Para outros espíritos que estão habitando outros planetas, será o mundo espiritual circunscrito àquele planeta onde ele estiver habitando provisoriamente, em razão da sua condição evolutiva ou do seu nível de progresso que o fez chegar até aquele momento. Portanto, quase sempre os que desencarnam permanecem entre nós. E é por isso que, às vezes, você, meu amigo, minha amiga, chega no quarto onde viveu o seu pai, a sua mãe, o seu avô, a sua esposa, o seu esposo, o seu filho, e sente o perfume que ele usava ou o cheiro que ele exalava muitas das vezes na sua convivência. Isso nos causa profunda emoção, porque nós estamos ainda, como diz o Espiritismo magistralmente, ligados por laços espirituais. E quando Kardec, por exemplo, em um Evangelho segundo o Espiritismo, trabalha sobre a questão das afeições, dos laços de família, ele nos diz, também no Livro dos Espíritos ele repete isso, que os laços de família com a morte, ao contrário do que se pensa, não se afrouxam, não se destroem,
permanecem mais vivos do que nunca. E quando você, meu amigo, minha amiga, que me ouve nesse instante, pensa em um ente querido, em um parente, em um amigo que se foi, o mais comum é que a sua mente se ligue quase que instantaneamente à mente desse ente desencarnado e vocês estabeleçam um elo de comunicação. E por isso a vida continua. E por isso o temor da morte vai aos poucos desaparecendo em relação àqueles que se foram. Porque nós temos a certeza de nos reencontrarmos, não como prometeram as igrejas cristãs, no momento em que haverá o chamamento de todas as almas, no chamado, entre aspas, juízo final. O Espiritismo não acredita em juízo final, o Espiritismo não acredita na reunião das almas num dado momento futuro, o Espiritismo não acredita na ressurreição da carne, mas respeita todas as filosofias, todas as igrejas, todas as concepções religiosas ou seitas que entendem que isso possa ser uma realidade em termos da lei da física. A lei da física, aliás, nos mostra que um corpo em decomposição no cemitério ou um corpo que virou cinzas num crematório não voltará a ser o que era antes, jamais. Mas a essência espiritual persiste, prossegue. E graças à informação espírita, existe um elemento que pode nos ajudar a entender por que é que, de repente, do nada, alguns de nós são prodigalizados, alguns de nós são beneficiados com uma visão, ainda que instantânea, ainda que momentânea, de alguém que se parece muito com um ente querido que se foi. Seja pela nossa visão espiritual, através da vidência, que é um dos tipos de mediunidade, seja através da possibilidade de um espírito manipular fluidos materiais que são disponibilizados por mim, por você, por todos aqueles que são médiuns e que promova, como Chico Xavier promoveu algumas vezes, a materialização de um espírito aqui ao nosso lado. E o espírito que é visto pela vidência, tanto quanto o espírito que possa ser materializado, eles vão guardar quase sempre a forma da última encarnação para serem reconhecidos. E por que fazem isso, meus amigos espíritas? Porque entre esta forma mais densa, que é o corpo, e o espírito, que é a essência, que é a fagulha, que é a energia que anima este meu corpo, como o corpo de todos vocês que me escutam e me veem nesse instante, existe um elemento intermediário chamado perispírito. E ele, o perispírito, pode ser conceituado de uma forma mais simplória, mais fácil entendimento, como a fotografia, tanto do corpo quanto do espírito. E aí, o espírito que quer se fazer reconhecer numa mesa mediúnica ou numa aparição, estou usando aí um símbolo, inclusive, das igrejas cristãs, aparição, né? Ou materialização, ou visão espiritual, ou visão mediúnica, ele, é claro, vai escolher uma forma em que ele possa ser reconhecido. Allan Kardec, provavelmente, se aparecesse em uma sessão mediúnica atualmente, iria escolher esse seu formato, barba, bigode, um pouco calvo, meio gordinho, para ser reconhecido por aqueles que estão ali estudando a doutrina dos espíritos. Então, tanto no Livro dos Médiuns, quanto nas instruções práticas sobre as manifestações espíritas, assim como no Livro dos Espíritos, os conceitos convergem para um só. A morte é a aniquilação da matéria pelo esgotamento dos órgãos físicos, das funções do nosso corpo. Há alguns elementos ainda a ponderar nesse contexto. O de que, primeiro, em termos espirituais, ninguém, vou repetir, ninguém escapa ao momento da morte. Ninguém escapa à condição de retorno ao mundo espiritual. E se alguém, seja no passado, seja hoje,
reviver da morte, veja que os meus amigos podem encontrar nos evangelhos os fenômenos de ressurreição, que fundamentaram e embasaram o dogma da ressurreição, que é um dos elementos essenciais da crença cristã, sobretudo da crença do catolicismo. Há, nos evangelhos, relatos de que Jesus de Nazaré teria feito voltar da morte, teria ressuscitado um amigo muito querido chamado Lázaro. E também uma outra passagem em que, condoído com a dor do luto de uma mãe viúva e que não teria outros filhos, fez o seu filho ressuscitar. Esse experimento, essa situação, pode ocorrer ainda nos dias de hoje. Recentemente, inclusive, houve um fato noticiado na imprensa em geral de alguém que estava no seu próprio velório e, de repente, sentou no caixão. E aí, pernas para que te quero, né? Aqueles que pensam que se trata de um fenômeno fantasmagórico, que se trata de um fenômeno de filme de terror, devem estar correndo até agora. Mas é um fenômeno muito comum estudado pela ciência. É a morte aparente, é a letargia ou catalepsia. Então, Jesus, o que mais fez foi prodigalizar o retorno de alguém que estava sendo tido, considerado como morto, mas ainda estava vivo, bem vivo, tanto que voltou e ainda ficou algum tempo no gozo dos seus familiares e dos seus amigos. Falo de Lázaro, irmão de Marta e de Maria, que são personagens muito peculiares dos evangelhos e também têm uma feição muito clara do mestre dos mestres. O que diz o Espiritismo sobre o momento da morte? Que ele é fatal, que ele é definitivo. Está lá na questão 853. No verdadeiro sentido da palavra, a morte é definitiva, né? A morte é fatal. E os espíritos dizem a Kardec, chegado esse momento que nós não conhecemos, que espírito nenhum conhece antecipadamente o momento da sua morte, de uma forma ou de outra, ninguém a ele se pode furtar. Ninguém pode escapar. O que acontece muito proximamente a nós, e eu passei por isso recentemente, há 5 anos atrás, quando minha mãe desencarnou, e ela estava no hospital, e nós, familiares, nos revezávamos para cuidar dela, e ela está presente nesse momento aqui espiritualmente, meu carinho a ela, a minha saudade. Naquele momento, era um domingo, eu estava em casa descansando, porque eu tinha ficado o sábado todo com ela. Um parente me chamou dizendo que a minha mãe precisava do meu convívio, da minha presença. E eu sabia, e disse isso à minha esposa, que eu estava indo ao hospital para me despedir. Porque ela, espiritualmente, estava sentindo o momento da morte. Mas não saberia ela dizer se seria dali a 5 minutos, dali a meia hora, dali a 8 horas. E ela faleceu em torno das 6 horas da manhã do dia seguinte. Eu estive com ela no hospital, fiquei com ela mais de 1 hora, por volta das 8 horas da noite, e isso ilustra para nós a ideia de que ninguém, nenhuma força pode fazer escapar esse momento definitivo, ou conceituado por Kardec e os espíritos, como um momento de fatalidade. Aliás, essa única fatalidade que os espíritos nos ensinam. Né? Ninguém está fadado a sofrer um acidente, ninguém está fadado a ser infeliz, ninguém está fadado a perder uma mão, ninguém está fadado a ser uma pessoa depressiva, uma pessoa com dificuldades de toda ordem. Nós somos os artífices do nosso destino. Nós temos nas nossas mãos e no nosso espírito as potencialidades da alma capazes de transformar os momentos de infortúnio ou de dificuldade em momentos venturosos. Basta querer, basta caminhar no sentido da nossa própria transformação, basta superar as nossas deficiências ou dificuldades. Então, para a minha mãe, aquele foi o momento fatal daquela existência, ou dessa existência. E para nós, quando chegar o momento, soará uma trombeta nos nossos ouvidos que nos dirá, é o momento de partir.
Agora chegamos à parte final da nossa conversação. Porque a minha pergunta foi: quem tem medo da morte? Eu respondo: eu tenho medo da morte. Você tem medo da morte. Todos nós temos medo da morte, porque a morte simboliza um processo de transformação, onde vida e morte são etapas da nossa verdadeira vida espiritual, da nossa essência espiritual, da nossa existência em termos de espíritos. Reencarnamos muitas vezes, tantas quantas sejam necessárias, pelo princípio da lei da igualdade, que nos dá a todos provas, expiações e missões para que o progresso, para que a linha ascendente prossiga dentro de nós e em relação a nós mesmos. Não há destino de ninguém. Mesmo que nós tenhamos, antes de encarnarmos, nos comprometido a sermos dessa ou daquela maneira, nos comprometido, melhor dizendo, a termos essas ou aquelas experiências, essas ou aquelas circunstâncias da vida, nada disso nos é imposto de forma definitiva, cabal ou inafastável. Por quê? Porque somos dotados da lei de liberdade em nossas mãos. O livre-arbítrio nos faz, todos os dias, todas as horas, minutos e segundos da existência, escolhermos para que lado, para que caminho, para que posição vamos seguir. As lutas são sempre contra as nossas imperfeições morais e elas nos levam a sermos nós o resultado da equação composta por nós mesmos. E esse resultado é sempre o avanço. O passado já passou, como diz a minha esposa. Ele está envolto de muitos erros, muitas limitações e algumas dívidas. Mas ninguém vem para este planeta, ninguém vem para a encarnação só para pagar dívidas. O quociente, o elemento de dívidas da nossa existência é muito pequeno. Quando Kardec perguntou aos espíritos acerca do contingente de experiências da nossa vida física, os espíritos responderam que grande parte da nossa existência é formada por provas. E provas o que são? Os testes da nossa existência. As circunstâncias que vão demonstrar se nós já superamos determinados vícios, se nós já angariamos determinadas virtudes, se nós já conseguimos vencer a nós mesmos intimamente. A contabilidade e a justiça divina, eu gosto de usar muito essas expressões, porque elas transmutam para o espiritual circunstâncias da nossa vida. Quem de nós não faz a sua própria contabilidade diária e mensal, especialmente nesses dias mais difíceis, economicamente falando? Quem de nós já não anseia por uma justiça que retire, por exemplo, aqueles que têm pouco das ruas, que possa lhes dar uma vida de novas oportunidades, em que o mais forte, dizem os espíritos, saiba acolher as necessidades do mais fraco. A justiça e a contabilidade divina, por exemplo, não são baseadas na lei de Talião, que é aquela dos automatismos. Fiz alguém sofrer, esse alguém vai voltar para nos fazer sofrer ou pagar na mesma moeda. Não é assim que a lei de Deus se processa. Porque, segundo as palavras do apóstolo, do discípulo Pedro, o amor, sempre ele, cobre uma multidão de pecados. E aí, a nossa contingência da vida física, em que ainda temos temor em relação à morte, nos faz lembrar de Jesus, que nos disse com muita pontualidade: devemos viver no mundo, nas contingências do mundo, sem sermos do mundo. Agora, em especial, eu quero fazer uma análise muito pontual neste fim da nossa conversa de hoje. Muitos dizem que o espírita não deve temer a morte, não deve temer pela circunstância dos nossos entes queridos morrerem, nos deixarem, porque ele está preparado, segundo a doutrina dos espíritos, para essas duas situações, tanto para a perda de entes queridos, como para a própria morte. Será que isso é verdade? Será que existe a palavra de um livro, o conhecimento de uma doutrina que seja suficiente para
num estalar de dedos, nos transformar de pessoas tementes, temerárias à morte e à perda de entes queridos de um instante para outro, como se isso fosse muito simples. Não. É um processo, é um contínuo. Então é muito equivocado dizer que o espírita não pode temer a morte e que o espírita não deve sentir o luto. Esses são dois sentimentos muito particulares da nossa atual contingência espiritual. E se nós vivemos o luto, não é pelo medo de nunca mais encontrarmos os nossos entes queridos. É pela saudade que nós sentimos. E aproveitando que o dia de finados foi ontem, mas o dia de finados é todos os dias, porque nós certamente nos lembramos, eu mesmo há pouco acabei de lembrar da minha saudosa mãe. Nós nos lembramos dos entes queridos não com aquele desejo de trazê-los imediatamente de volta, ou de fazer com que eles fiquem presos à nossa ambiência, às coisas do nosso cotidiano, da nossa rotina. Não é isso. É para fortalecer ainda mais esses laços. É para sentir, ainda que por um intervalo muito pequeno do nosso tempo de vida, a presença deles, o carinho deles, uma orientação, uma intuição, a lembrança de algo que fizemos, de algo que escutamos, de algo que dissemos para esse ente querido. Isso é o grande elemento de convicção, de sabedoria que a doutrina espírita nos dá. E não aquela imposição que vem de fora para dentro, ou aquela palavra de rechaço, de condenação que o outro diz para mim assim. Tu não és espírita? Por que estás chorando aí no lado do caixão do ente querido que se foi? Tu não és espírita e agora estás pressentindo a morte, estás com medo? O espiritismo não te deu elementos de convicção suficiente? Deu sim. Para mim, deu nos dois sentidos. Conhecer o processo da morte, conhecer o conjunto da vida, que é o somatório das idas e vidas, das vidas e mortes que nós tivemos e vamos ter sucessivamente, assim como a ideia de que a separação entre os entes que se amam é transitória. Ela vai resgatar, vai recuperar o encontro físico e também o encontro espiritual em vários momentos da nossa trajetória. Portanto, deixando o abraço fraterno a todos os nossos companheiros do GFABEM, da TV7 e do ECK, devo dizer como palavras finais, inspirado em Yeshua, que dizia: conhecereis a verdade e ela, a verdade, nos fará libertos, e só podemos conhecer a verdade vivenciando essa verdade, que a arma para encarar e vencer os medos, assim como as limitações espirituais que todos nós temos, será sempre o conhecimento. Não o conhecimento como mera teoria que está nos livros, mas a informação que recebemos para operar em nós a metamorfose, a transmudação, a transformação íntima, que ela vai se transformar em conhecimento. E o conhecimento, aliado à prática, será a nossa conduta espiritualizada. Muita paz. Maravilha, né? Uma noite de muitas reflexões. É sempre bom receber Marcelo aqui no nosso GFABEM. Esperamos que tenhamos outras oportunidades e acompanhe as reflexões do grupo de Marcelo, que é bem interessante. Eu mesmo acompanho, tenho esse privilégio de receber essas mensagens, essas reflexões, e me sinto gratificado com todas as reflexões deles. Isso é o Espiritismo. Marcelo, mais uma vez, muito obrigado, boa noite, até uma próxima oportunidade. E a todos que nos acompanharam, uma boa noite, muita paz e uma noite de refazimento, agradecimento ao novo dia que chega. Fiquem com Deus. Obrigado, Marcelo, mais uma vez. Obrigado a vocês. Oh,